Vamos começar já com o nosso debate. O Supremo Tribunal Federal... Olha que notícia surpreendente, olha só. Vamos lá, Capeta. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os acusados da suposta tentativa de golpe de Estado. O grupo em questão tem militares e ex-servidores da Agência Brasileira de Inteligência. Eles faziam parte de um núcleo de desinformação e devem responder o processo penal por 5 crimes: golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio, organização criminosa, dentre outros. Meu querido Leandro Ferreira, prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Leandro, as defesas dos acusados dizem o seguinte, que não há uma única linha nas milhares de páginas dos inquéritos ligando qualquer um deles aos atentados do dia 8 de janeiro. Inclusive, eles disseram, nós expressamos opiniões críticas com relação ao sistema de votação. Essa ligação entre o nexo causal entre o que nós falamos e aquilo que foi feito é uma criação mental da Procuradoria-Geral da República. É óbvio, você não é advogado, mas é uma pessoa culta e está acompanhando todos os fatos aqui. Aliás, é um renomado economista que muito contribui com o programa. Qual a sua opinião? Capês, boa tarde. É um prazer estar aqui também com você, com os meus colegas de bancada e com a nossa audiência da Jovem Pan. E olha, primeiro eu gostaria de dizer que neste caso, esse procedimento do Supremo de tornar réu essas pessoas não é exatamente uma surpresa, já era esperado, seja porque tem sido o movimento do Supremo, seja porque foi muito grave tudo que se praticou nesse país e essas pessoas precisam ser julgadas. Elas se tornarem réus não é uma sentença de culpa, não é uma imposição de ônus a essas pessoas. Elas vão ter todo o direito de defesa no procedimento que vai ser feito daqui para frente, que é o julgamento em si. A minha opinião já é bastante conhecida, é de que o Supremo Tribunal Federal tem sido muito firme e correto na abordagem desses casos. O próprio Supremo foi uma vítima dessa movimentação no dia 8 de janeiro, né? Mas não apenas. Houve muita fake news contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, houve muita desinformação, como é o caso, inclusive, desse núcleo, né? Mas, acima de tudo, eu entendo que deve sim se levar em conta a possibilidade de que esteja conformada uma organização criminosa, onde parte das responsabilidades dessas pessoas eram a de propagar informações falsas. Então pode ser que elas não tenham ido lá defecar no plenário do Supremo Tribunal Federal, como foi feito no dia 8 de janeiro de 2023, mas elas certamente tiveram uma função no movimento que possibilitou isso, que precisa ser julgada em que medida se trata de um crime. Muito bem, a posição, cada um tem a liberdade de opinião aqui. Meu querido Rodolfo Maris, eu vou reportar aqui em homenagem à defesa, porque a Constituição Federal consagra o princípio da ampla defesa e do contraditório, que são imprescindíveis para o devido processo legal. A defesa do Major Ailton Barros diz o seguinte: a denúncia não individualizou a conduta do meu cliente, ele não tinha conhecimento do que ocorria e não tinha nenhum poder decisório sobre fazer ou deter os atos de 8 de janeiro. A defesa do Ângelo De Niccoli está dizendo que tudo foi baseado em um print, em uma reportagem. Ele fez uma cópia do documento e ficou logado no Drive. Isso por si só é suficiente para dizer que ele produziu notícias falsas? A denúncia precisa ter mais elementos. E aí vão seguindo aí os outros também nessa linha, todo o sentido de inexistência de nexo causal e imprecisão na descrição dos fatos. As denúncias dizem, as defesas dizem isso. O que diz você? Capês, boa tarde meus amigos de bancada, todos que nos assistem. Diante do que você acabou de ler, eu serei lacônico aqui, nessa minha primeira chamada ao linha de frente. Eu não consigo entender como que 7 desses acusados se tornam réus nesse tipo de processo, porque, de fato, as provas não são majorantes. O que eu quero dizer com isso? Que é inadmissível Ângelo Martins De Niccoli, major da reserva do Exército, uma alta patente, ele jamais, na concepção de qualquer pessoa que não esteja senil,
seria capaz de arquitetar um plano dessa magnitude, como tentativa de golpe, tendo ele a condição de entender que as Forças Armadas não faziam parte disso. E a gente tem que entender que golpe se dá com esse tipo de força ostensiva. E nós temos aqui um major que agora é declarado réu e está tendo direito à ampla defesa, foi muito bem o advogado dele. E não é só um do Exército, são vários. Nós temos também aqui o Giancarlo Gomes, subtenente do Exército, altas patentes, né? Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. E para terminar aqui, Marcelo Araújo Borvenet, que é policial federal, ou seja, pessoas que têm ali, no nosso entendimento, o seu raciocínio lógico, que é difícil de entender, que entra numa suposta tentativa de golpe porque trocou mensagem com outras pessoas ou porque simplesmente pesquisou na internet algo sobre alguma coisa desse tipo. Agora, cabe à defesa fazer essa mágica e esse malabarismo para tentar defender e tirar essas acusações. O meu amigo canhoteiro de mesa aqui, Leandro Ferreira, foi bem feliz quando ele disse que tornar réu não significa ser culpado, e ele tem razão disso. Agora tem que ser respeitado o devido processo legal. O que deixa a gente aqui atônicos é justamente sobre isso, é que pessoas desse tipo tenham se tornado réus num processo que, supostamente, tentativa de golpe. Ana Beatriz Rich, mas tornar-se réu por organização criminosa, réu por tentativa de golpe de Estado, tem um caráter infamante muito alto, muito elevado. Então, é preciso ter elementos. Por isso nós estamos discutindo aqui se existem ou não esses elementos, porque não dá para receber uma denúncia como se fosse uma carta com a R. Veja só, o advogado do coronel Reginaldo Vieira de Abreu, ele diz o seguinte: em nenhum momento o Ministério Público trouxe minimamente elementos ou evidências que corroboram a acusação de que o coronel Reginaldo propagou notícias falsas e atacou autoridades. Ele diz: não existe nos autos nenhuma evidência que poderia levar sequer minimamente a participação do senhor Reginaldo nessa empreitada. E a defesa de Marcelo Araújo Bormevet diz o seguinte: como é que ele vai fazer parte de organização criminosa, que ele é o policial federal? Como é que ele faz parte por organização criminosa se ele nem conhece os outros? Organização pressupõe que as pessoas se conheçam, queiram estar juntas, organizadas para a prática de crime. Queria te ouvir. Capês, boa tarde aos meus amigos aqui da nossa bancada, nossa audiência. Eu acho que nós estamos enfrentando um momento delicado da nossa sociedade, em que existe muitos questionamentos a respeito daquilo que, por exemplo, eu aprendi nas minhas aulas de direito penal. E aí, professor Fernando Capês, melhor do que ninguém vai saber explicar, mas eu entendo que na presença de elementos que não são provas robustas, mas indícios de que tenha havido aí uma prática criminosa, existe um princípio chamado indúbio pró-sociedade, que é, na dúvida, pró-sociedade, eu vou julgar estas pessoas. É óbvio que ninguém quer ser réu e eu tenho certeza que ninguém aceita uma denúncia do nada. Então, a gente precisa tentar separar o que talvez ali uma compreensão, uma empatia com aqueles que são acusados, do que o devido processo legal. Este é um momento de receber a denúncia para então, como o Leandro, que não é advogado, colocou muito bem, haja o devido processo legal, haja ampla defesa, e aí eu acho que talvez resida a maior preocupação de parte da sociedade. Como se garantirá a ampla defesa a essas pessoas nessas circunstâncias todas que vêm sendo discutidas? E aí, o meu desejo mais sincero é que tudo se processe da maneira mais transparente possível, que tudo se processe no rigor da legislação, porque já tivemos outros episódios, não estou falando desse específico, em que falhas durante o procedimento levaram à anulação de condenações, mesmo diante de confissões, por exemplo. Então, aqui, eu não vejo nada de errado. Eu acho que este é, sim, o procedimento a ser seguido. Eu prefiro, até por uma questão de transparência, óbvio, ninguém gosta de ser réu, mas até para os próprios acusados, na medida em que eles provarem a sua inocência, de terem uma sentença absolvitória, eles vão conseguir seguir em frente com maior confiança da parte da sociedade que quer vê-los processados. Eu odeio essa história de torcer um lado, torcer. Eu gostaria que nada disso tivesse acontecido, que ninguém
estivesse sendo processado. Mas, dito isso, agora eles vão ter a oportunidade deles se defenderem, e a qual eu espero que seja a mais ampla a defesa possível, para então seja dado a eles um julgamento justo. Muito bem, essa é a doutora Ana Beatriz Hirsch, que é advogada também. Sérgio Zagarino, nosso querido advogado, quando a gente fala em dúbio pro réu, Sérgio, na dúvida, nós estamos falando de que é necessária probabilidade, não é necessário certeza. Mas não é qualquer dúvida, tem que se criar probabilidade que eles tenham sido praticados. Por exemplo, aqui eu queria a defesa do Carlos César Moretson Rocha, ele é presidente do Instituto Voto Legal, que é um instituto que quer preservar a legalidade do voto, a lisura das eleições. E agora ele está processado por organização criminosa para tentar derrubar o Estado Democrático de Direito. Ele fala, a defesa, o papel do Instituto Voto Legal é colaborar, é contribuir, até pelo seu próprio estatuto. Ele produz relatórios que foram oferecidos, esses relatórios, ao PL. Os relatórios foram entregues de maneira confidencial e em nenhum momento o engenheiro Carlos Rocha discutiu o tema, porque havia inclusive uma cláusula de confidencialidade. Eles fizeram um estudo sobre possibilidades de erros no voto por urna eletrônica. É uma manifestação. Dizer que isso levou ao 8 de janeiro não seria um salto mental, uma ilação? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. É sempre um prazer inenarrável estar aqui nessa bancada tão importante. E é uma pena a gente ver órgãos do nosso sistema de justiça se deparando com situações como essa, com ilações, com achismos, com ilações, com saltos temporais. E isso, nada disso, na verdade, é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. A gente tem que se apegar a fatos concretos, a provas robustas, o que de fato não tem sido visto, pelo menos até então, em todas essas denúncias relacionadas aos episódios do dia 8 de janeiro, principalmente no que tange aos vícios processuais relacionados às questões de todo mundo ser englobado na mesma prática criminosa, que é essa questão que você falou da associação, organização. O exemplo que você deu aqui do Instituto do Voto Legal. Ora, será crível que não é mais permitido no Brasil questionarmos? Você que está em casa nos assistindo, será que você não pode ter a sua liberdade de expressão, de questionar o sistema do voto? Isso é crime ou não? É diferente de você financiar um atentado ao Estado Democrático de Direito. Agora, você talvez financiar manifestações, até então pacíficas, para o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro, que era a aglomeração de pessoas naquele local, não significa que você concordou com atos individuais tomados por inúmeras pessoas, que acabou, infelizmente, com aquele lamentável episódio de 8 de janeiro. Então, assim, o que eu penso disso tudo? Como a Ana pontuou, que deve ser investigado de forma que todos eles tenham o direito à ampla defesa do contraditório e, ao final, que se punidos forem, que seja pelas suas condutas individualizadas, mas não como um todo, que é o que, infelizmente, vem acontecendo com essas aceitações das denúncias, Capês? Olha, diz que metade dos acusados de 8 de janeiro, metade, Zagarino, recusaram fazer a transação penal, que é aquele acordo de não persecução penal. E 527 toparam fazer o acordo. Detalhe, só cabe o acordo se não tiver o crime de tentativa de golpe e organização criminosa. Não existe acordo por organização criminosa e tentativa de golpe. Então, fica estranho eles terem oportunidade de fazer o acordo, recusar e serem denunciados por esses crimes. É isso. Esse espaço aqui é um espaço da sociedade civil para a gente debater civilizadamente, em termos jurídicos, o que nós entendemos.